Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Peço perdão pelo horário, mas por conta dos compromissos, do trabalho e do deslocamento, acabou chegando nessa hora. A gente faz o melhor que pode, né, irmãos? Mas não podia deixar de vir aceitar o convite aqui do nosso pastor José Luiz, de estar aqui com os irmãos também, compartilhando um pouco do ensino da palavra do Senhor. E já aproveitando que ele estava comentando aqui, falando de escrever tudo, né? Aí eu me lembrei de um pastor, que tem algumas igrejas, não é comum na Assembleia de Deus, mas existem algumas igrejas nas quais os membros elegem o pastor, né? Existem algumas igrejas que têm esse costume, né? E quando o pastor não está conduzindo o rebanho adequadamente, a igreja pode votar e o pastor ser excluído e eles elegem outro pastor para o lugar dele, né? Então, tem algumas igrejas que são assim. E outras, os presbíteros elegem o pastor. Então, aí ele foi para uma igreja, ele tinha saído do seminário e foi fazer, vamos dizer assim, uma seleção, né? Ia pregar e tal, os irmãos estavam observando a vida dele e até tinha alguns candidatos. Aí ele disse que ficou à noite no quarto do hotel e ficou treinando o que ele ia pregar, só que ele ficou pregando em voz alta. E aí ele chegou lá e sentou para fazer a pregação dele. E aí o que é que acontece? Um dos candidatos ouviu a pregação dele durante a noite, que ele estava falando em voz alta, gostou e começou a copiar. Só que o homem veio antes dele e pregou o sermão dele. Aí ele disse, e agora? Aí ele disse, já sei, rapaz, esse camarada quis me enrolar, mas eu... Sabedoria, olha a sabedoria dele. Ele diz, irmãos, é o seguinte, eu sei que os irmãos procuram um pastor para o trabalho aqui e tudo mais... os irmãos já sabem minha credencial, conhecem a minha vida, mas eu quero que os irmãos percebam uma qualidade que Deus me deu, uma memória excelente. Eu vou repetir para os irmãos o sermão que o meu antecessor falou aqui. E aí pregou. Aí ele disse que a igreja se empolgou com a memória dele e ele foi eleito pastor. Um outro quis enganar, né? Até numa hora dessa, rapaz, acaba enganar o outro, né? Aí ele disse, minha memória, graças a Deus, minha memória é muito boa. Eu vou repetir para vocês a pregação que eu acabei de ouvir, né? E ele não estava errado, né? Ele que estava fazendo certo. O outro que foi querer dar uma de esperto, né? Aí eu me lembrei disso. Irmãos, graças a Deus estamos aqui nesse curso, né? Hoje me foi proposto falar sobre 3 assuntos, né, na aula de hoje. Um deles é a fé para crer que os sinais seguirão os que crerem. E eu não sabia também se já podia compartilhar com os irmãos o PDF, você tinha que esperar pela apostila, e aí eu acabei imprimindo uma cópia para mim, mas se for possível eu passo depois. Pode, Jocélio? Pronto, então mais tarde ou amanhã, se Deus quiser, eu passo para o Jocélio aí para espalhar para os irmãos, né? Aí eu escrevi algumas coisinhas aqui, ainda tem coisa para melhorar, certo? Mas foram as coisas à medida que o Senhor foi me trazendo, como o pastor falou. Eu não costumo, né, quando eu estou pregando, trazer por escrito que eu vou falar. Mas hoje nós estamos falando de um estudo bíblico, né? Então, é uma coisa que vai ter uma apostila depois, certo? Por isso que eu vou falar aqui para os irmãos. O primeiro ponto foi, o primeiro tópico que me foi proposto falar hoje, fé para crer que os sinais seguirão aos que crerem. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele deu a grande comissão, que nada mais uma palavra bonita, para falar sobre a ordem de Jesus Cristo para anunciar o Evangelho. Não é aquele valor gordo que você recebe depois que faz uma venda grande, nessa grande comissão. Não é essa comissão que está falando aí, não. Para quem é vendedor vai entender. Não é isso. A grande comissão é a ordem que Jesus deu. Ele comissionou os discípulos para fazerem uma obra. Qual? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E aí ele continua e diz, estes sinais seguirão aos que crerem. Então Jesus, depois que ressuscitou, ele comissionou os discípulos a fazerem a obra de evangelização. Né? Evangelização é a ação de evangelizar. E evangelismo é estudar as estratégias de evangelização. Então, quando a gente sai para pregar o evangelho, nós não vamos fazer evangelismo, nós vamos fazer evangelização. Estamos fazendo evangelismo porque estamos estudando as estratégias de evangelização.
Certo, irmãos? Então tem essa diferença, que eu vejo muita gente falando, vamos ali fazer um evangelismo em tal lugar. Não, você vai fazer evangelização. Evangelismo é o que nós estamos fazendo aqui, é estudar a evangelização. Certo? Então tem essa diferençazinha entre os dois termos. E aí, Jesus faz uma promessa. Nesse contexto, Jesus comissiona os discípulos, ordena que eles façam a pregação do evangelho, que eles anunciem o evangelho, e Jesus dá uma promessa a eles. E estes sinais seguirão aos que crerem. Aí Jesus começa a falar, em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas, né? Os irmãos conhecem muito bem. Marcos capítulo 16, vamos ler aqui também. Marcos capítulo 16, 17 e 18. Marcos capítulo 16, versículos 17. Vamos ler a partir do 15. Jesus, depois que ressuscita, então ele diz o seguinte para os discípulos. E disse-lhes, Jesus que disse para eles, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsaram demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa foi a promessa que Jesus fez aos discípulos após a ressuscitar, antes de ascender ao céu. Então, Jesus faz uma promessa que está condicionada a um detalhe: crer. Estes sinais seguirão os que crerem. E fala isso no contexto da pregação do evangelho. Então, se você é crente em Jesus Cristo, recebeu a comissão de anunciar o evangelho, essa promessa diz respeito a cada um de nós. Basta nós crermos. E é exatamente isso que me foi proposto. Fé para crer que os sinais seguirão aos que crerem. Percebe-se então que a promessa de os discípulos experimentarem este sobrenatural está vinculada a uma condição. Qual? Crer na promessa de Jesus. Essa é a condição. E aí, irmãos, alguém pode perguntar, pastor, mas que fé é essa? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós conhecemos uma fé. Na verdade, a fé é uma só, mas nós conhecemos a assim chamada fé salvífica. O que é isso? Aí nós vamos encontrar aqui em Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Capítulo 8, livro de Atos dos Apóstolos, versículo 36. Até o 38. Glória a Deus. Olha aí. Filipe e o eunuco, né? Diz assim a palavra de Deus. E indo eles caminhando, Filipe e o eunuco, pararam, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E aí então o eunuco disse para ele, respondendo, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe batizou o eunuco. Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo. Então, a prova de que o eunuco havia entendido a mensagem era a seguinte, quando ele viu a água, ele disse, opa, está aqui a oportunidade de eu ser batizado. Eu já creio. Aí ele disse para Filipe, está ali água, o que é que impede que eu seja batizado? E Filipe diz, tá certo. Se você crê de todo o coração, o que é que ele diz? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, creu, e aí Filipe diz, pois não, pronto, dá certo. Pararam o carro, Filipe desce, batiza o eunuco depois que ele creu. Essa fé, irmãos, é a chamada fé salvífica. É a fé que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da humanidade. É aquela fé pela qual nós nos apoderamos da oferta da graça, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou Romanos capítulo 5, sendo, pois, justificados pela fé. Por quê? Por meio da fé nós nos apoderamos da obra da graça de Cristo
e a justiça de Cristo é imputada a nós. Essa fé é a fé que opera a salvação. Todos os que aqui estão, um dia levantaram a mão para Cristo e disseram: eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Todos, então, têm em si a fé salvífica. Essa fé garante a salvação. Quem crê e for batizado. Mas aqui, irmãos, nós estamos falando de a fé em outro contexto. Não é a fé salvífica que nós estamos falando aqui. Aqui é a fé que é capaz, no contexto da operação de sinais miraculosos. É a fé como está descrita em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que você não vê. Ou seja, a fé é o instrumento que faz você ver aquilo que os seus olhos naturais não conseguem e aquela que dá a você a certeza daquilo que você espera. Eu espero que Jesus vai voltar. Qual é a certeza que você tem? A fé que eu tenho na palavra do Senhor. Então isso me dá a certeza, a garantia de que o Senhor irá voltar. Jesus faz uma promessa para nós e a gente fica firme na convicção de que Ele vai cumprir a sua promessa. Isso é fé. Eu não recebi ainda, mas o fundamento daquela espera que eu tenho, que eu posso passar 10, 15, 20 anos, mas eu não vou desvanecer. Por quê? Porque aquela minha espera, aquela minha expectativa de receber a bênção está alicerçada na promessa que o Senhor me fez. É o fundamento, aquilo que sustenta a espera do crente. E a prova daquilo que ele não vê. Eu não vejo a Deus com meus olhos carnais, mas eu o vejo pelos olhos da fé. Eu sei que Jesus está presente em nosso meio hoje, mas você consegue vê-lo, pegar nele? Não. Mas pela fé, eu sei que ele está aqui. É a prova daquilo que eu não vejo. Então essa fé, irmão, a fé nesse contexto aqui, é sobre essa fé que nós estamos falando aqui. Quando Jesus diz que a fé, sinais seguirão aqueles que crerem. A fé para crer que os sinais seguirão aqueles que crerem. É preciso de fé. Essa frase ficou bem interessante. A fé é para crer que os sinais seguirão os que crerem. Né? Se você crê, é porque você tem fé. E a fé não é somente nesse contexto aqui, como eu falei, a fé salvífica, certo? É a fé que é capaz de operar sinais extraordinários, certo? Então, aí eu escrevi aqui para os irmãos, lendo o texto que Jesus, a promessa de Jesus, em paralelo com a definição de fé encontrada em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que nós citamos aqui, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Nós podemos dizer que a fé, conforme mencionada na promessa de Jesus, traduz-se em uma confiança inabalável de que o Senhor que prometeu é o Todo-Poderoso, não mente e nem falha. Então, a confiança inabalável de que aquele que prometeu é o Todo-Poderoso. Se ele é o Todo-Poderoso, ele tem poder para fazer tudo que esteja de acordo com a sua vontade. Primeira coisa, ele não mente. Se ele prometeu, ele não mente. Ele não engana ninguém. E não mente e não falha. Então, essa fé de que o Senhor que prometeu, aquele que prometeu é o Todo-Poderoso, tem poder para fazer tudo que está de acordo com a sua vontade, não mente e nem falha, vai me garantir que tudo aquilo que ele prometeu, ele cumprirá. Porque ele tem o poder e tem a vontade, e não mente. Então, quando ele promete, ele cumpre. Então, ele tem poder para fazer tudo que satisfaça a sua vontade, e visto que ele não mente nem falha, é vontade dele cumprir aquilo que ele prometeu. É uma consequência, né, irmãos? De todos esses atributos de Jesus e do fato de ele ter prometido. E aí, irmãos, o crente que tem confiança em Deus não é vacilante. O que é o crente vacilante, irmãos? Tiago, capítulo 5. Capítulo 5 da Epístola de Tiago. Capítulo 5, versículo 16.
Olha o que ele diz aqui. Tiago, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, Elias ficou vacilante quando ele se apresenta diante do rei e diz: vive o Senhor, que durante nem orvalho nem chuva cairá sobre a terra, senão conforme a minha palavra. Cadê o vacilo? Cadê o medo de que Deus não cumprisse? Aí Tiago também fala, irmãos, capítulo 1, Tiago ainda, versículo 6, versículo 7. Seis e 7. Peça, porém, com fé. Olha a fé. Não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ali nós vemos o exemplo do homem confiante, Elias, que não teve medo nenhum de que Deus não cumprisse, porque ele sabia quem estava com ele, que era o Todo-Poderoso, e que Deus era fiel para honrar a sua palavra. Ele sabia que a palavra do Senhor estava com ele. E do outro lado nós temos aqui Tiago mencionando, peça com fé, não duvidando, não fique, será que vai, será que não vai, será que Deus ouviu minha oração, será? Aí ele diz, o que duvida, irmãos, é semelhante à onda do mar. Olha como é que é a onda do mar. Ela passa o dia, vai para frente, volta, vai para frente, volta. No final do dia, não sai do lugar. É isso que Tiago está dizendo para nós. O que duvida é esse. Será que agora vai? Não, acho que não vai. Será que agora Deus vai? Não vai não. Não recebe, ele diz não recebe. Por quê? Porque está vacilante na fé. Aí, irmãos, a gente tem que se lembrar como era Sansão. Nessas horas eu sempre me lembro como é que funcionava o mistério lá na vida de Sansão. Os irmãos já prestaram atenção que toda vez que Sansão estava em perigo, Sansão tomava atitude, e a Bíblia diz que Sansão, quando ele tomava atitude, e veio sobre ele o Espírito de Deus. Sansão sabia que quando ele fosse, Deus iria impelir para que ele fosse vitorioso. Ele tomava a iniciativa, e quando ele tomava a iniciativa, Deus via a fé e tinha a promessa na vida dele, e Deus enchia do Espírito Santo. Pode ver lá como é que é. Toda vida que fazia alguma coisa com Sansão, a gente vê Sansão tomando uma atitude, se levanta do lugar dele na hora diz, e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Imagina a gente, irmãos, que não é que o Espírito de Deus se apodere de nós, ele habita em nós. Olha que coisa maravilhosa. Não é que o Espírito de Deus visite de vez em quando, não, ele está em nós. Jesus prometeu que o seu Espírito estaria no meio da igreja e dentro de cada um dos crentes. Então, cada um de nós tem o Espírito de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, nós estamos numa condição ainda melhor do que aquela de Sansão. Então, não é hora de nós sermos vacilantes. Será que vai? Será que vai? Será? Agora vai? Não, não vai. Desse jeito, irmão, não sai do lugar. Né? Faz igual o hino do... Como é o hino lá do J Neto, né? Dá um passo para frente e 2 para trás, né? Não vai para frente de jeito nenhum, né? Certo, irmãos? Então, o crente que tem confiança em Deus não é vacilante. Lembremos o que Tiago diz sobre os que estão no extremo oposto. O que duvida é semelhante à onda do mar e por isso não recebe nada de Deus. Outra promessa para aqueles que são enviados para pregar o Evangelho encontra-se em João, capítulo 3, irmãos. João, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, não é a epístola. João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 34. Olha o que diz.
Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Aquele que Deus enviou fala a palavra de Deus. E o Espírito não é dado por medida ou sob medida. Ou seja, nós não recebemos uma medida pequena do Espírito Santo. Nós recebemos a plenitude do Espírito na nossa vida. E o que é a plenitude? É você ser cheio do Espírito Santo. Plenitude é a característica daquele que está cheio de alguma coisa. Está pleno, está cheio. Então, o Espírito Santo, na vida daqueles que falam a palavra de Deus, não é dado sob medida. Então, por que ficar vacilante? A confiança nesta bendita promessa enche o coração daquele que trabalha com o intuito de fazer discípulos para o mestre dos mestres. Isso porque o próprio Senhor, por meio do seu Espírito Santo, que é o Consolador Todo-Poderoso, nos garante estar conosco nessa tarefa. Se nós temos conosco o Espírito Santo, que é Deus e que é todo-poderoso porque é Deus, não há nada que possa resistir à obra do Senhor. E aí Jesus diz o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque o Espírito Santo, o Todo-Poderoso, está conosco. E quem mexe com a igreja do Senhor pode até achar por um pequeno tempo que está levando vantagem. Mas vamos ver o exemplo de Paulo. Matou alguns cristãos. Mas como ele era um vaso escolhido por Deus, o que é que acontece? Deus diz, espera aí que eu tenho um encontro com esse rapaz aí e a vida dele não vai ser a mesma. Agora, ele era perseguidor, ele vai perceber o quanto ele vai padecer pelo meu nome. De tal forma que Paulo, ele aceita isso e ele, até próximo à sua morte, ele ainda tinha isso na sua vida de dizer, eu sou o menor de todos os apóstolos, posso ser o que mais trabalhou, o que mais pregou o evangelho, mas eu sou o menor de todos os apóstolos, sabe por quê? Porque eu tenho na minha mente uma memória de que eu persegui a igreja do Senhor. Deus apareceu a mim como a um filho abortivo, a um que nasceu fora de tempo. E ele sempre, eu tenho certeza de que Paulo continuava, o resto da sua vida ele ficava sofrendo pelo que ele havia feito. Pelo fato de quando ele ora, ele diz, Senhor, quando o sangue de Estevão, tua testemunha se derramava, eu estava lá presente e consentia com a morte dele. E aí, Paulo, então, ele passa a ser perseguido por amor a Cristo. E Jesus fala com ele, Paulo diz, Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele diz, Senhor, quem és? E ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Espera, mas eu estou perseguindo aos crentes, não é Jesus. Mas quem mexe na igreja do Senhor está mexendo com a cabeça. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Quem mexe com a igreja do Senhor está mexendo com quem tem o Espírito Santo Todo-Poderoso na sua vida. O Espírito Santo não é dado sob medida a nós. Aquele que Deus enviou fala a palavra de Deus. Isso são palavras do Senhor Jesus. Não lhe dá Deus o Espírito sob medida. Amém, irmãos? Então, é uma confiança. Vamos citar aqui, irmãos, mais uma promessa. Vamos acabando, que eu não quero também esticar muito, que hoje os irmãos têm que trabalhar também amanhã, eu também. Tem mais uma promessa, condicionada ao exercício da grande comissão. Mateus 28, 19 e 20. Mateus capítulo 28, versículo 19, versículo 20. Mais uma promessa condicionada ao exercício da grande comissão. Portanto, ide e ensinai todas as nações, palavras do Senhor Jesus. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mais uma palavra, uma promessa condicionada. Eis que eu estou convosco. Jesus diz, aquele que, se alguém está seguindo a minha ordem de fazer discípulos,
não só pregar o evangelho, mas fazer discípulos, ele está também coberto por essa promessa gloriosa. Eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias Jesus está conosco, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, o que é que isso nos mostra? Se Jesus, o Todo-Poderoso, está conosco, esse texto aqui nos garante que os milagres e sinais não foram exclusividade do tempo dos apóstolos. Porque Jesus disse que estaria com os discípulos todos os dias até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos não aconteceu ainda. Não houve lá no tempo dos apóstolos. Jesus disse, eu estou convosco todos os dias até o fim da era apostólica. Não, ele disse, até a consumação dos séculos. Então a promessa não era só para o tempo dos apóstolos, porque tem muita gente que é cessacionista, né? Ou cessacionalista, né? Cessacionista é o nome mais usado. Que são aqueles que acham que aquelas manifestações e os dons do Espírito Santo foram apenas naquele período da igreja apostólica. Jesus disse que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se ele disse que os sinais seguiriam aos que crerem, e ele está conosco ainda hoje, então os sinais são para o presente. Jesus, aquele que prometeu o seu Espírito para nos impulsionar nesta missão, Lucas, vamos ler Lucas 24, 34. Lucas 24, 34. Lucas. Não, a referência não é essa, não. É o versículo que nós já citamos aqui, que Jesus falou que o Espírito não era dado sob medida. É porque eu me confundi aqui na referência. Jesus, ele prometeu o Espírito para nos impulsionar nessa missão, que o Espírito estaria conosco, o seu Espírito, não seria dado sob medida. Ele também prometeu estar conosco todos os dias. E, além disso, nos garantiu que essa presença não seria só por um dia ou dois, seria até a consumação dos séculos. Então, qual é o resumo disso? Ele continua conosco. E, considerando que aquele para quem nada é impossível, todas as coisas são possíveis a Deus, está conosco, concluímos que tudo é possível a nós, se nós crermos no Senhor. Se aquele que é o Todo-Poderoso, para quem todas as coisas são possíveis, está conosco, e ele prometeu que não seria só por um dia, ou dois, ou três, seria até a consumação dos séculos. E ele prometeu que os sinais seguiriam aos que crescem, então nós precisamos ter fé de que os sinais ainda acontecem nos dias de hoje. A condição é crer, que estes sinais seguem aqueles que crerem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Alguém tem algum comentário, irmãos, ou pergunta, alguma coisa para fazer? A gente passa, senão a gente vai passar para o próximo tópico que me foi pedido. Não? Glória a Deus. E aí, o bom, eu acho maravilhoso esse versículo, quando Jesus diz assim, que o amor vai esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o segredo está na perseverança. Não olhe para quem está do seu lado. Você tem um relacionamento específico com Deus. Persevere. Quando os 12 espias foram lá ver a terra prometida e voltaram dizendo que não iam conseguir entrar lá, porque os homens eram muito poderosos, eram muito grandes, 2 deles perseveraram, Josué e Caleb. Tinha 10
que estavam dizendo que não dava, mas esses dois perseveraram. Por quê? Se apoderaram da promessa que Deus havia feito. Resultado, somente esses dois entraram para possuir a terra prometida. E Caleb, com mais de 80 anos de idade, ainda tinha força para lutar e tomar posse do monte que Deus havia prometido para ele. Imagina um homem com mais de 80 anos. E tem gente que às vezes com 60 já acha que não tem mais o que fazer. Né? Jesus amado. Eita Jesus, né? Então é isso, irmãos. É perseverar. Perseverar. Perseverança é o segredo. Né? Não se preocupe com nada ao seu lado. Pense em Deus e você. O relacionamento é individual. Né? Em todos os aspectos do nosso relacionamento com Deus. Irmãos, o outro tópico que me foi pedido para falar aqui foi sobre a constante vida de oração. Acho que vai dar tempo para a gente terminar aqui antes de 9, irmãos. Constante vida de oração. Será que é importante, né, já que estamos falando aqui sobre evangelizar, você não pode sair para evangelizar sem um preparo, mas o preparo para você sair à rua para pregar, para evangelizar, não é só ter conhecimento da palavra de Deus, não é só um conhecimento técnico, conhecimento intelectual da palavra de Deus, porque quando você sai à rua, você está entrando em um terreno de batalha espiritual. Por quê? Porque aquelas pessoas que você vai pregar o evangelho para elas, o seu intuito é trazê-las da potestade das trevas para o reino de Jesus Cristo. E quando você tira alguém de um reino, o soberano daquele reino, ele não vai ficar satisfeito de perder súditos, de perder seguidores. Então você está entrando num terreno perigoso, espiritualmente falando. Mas, para que isso não traga prejuízos à sua vida, você precisa estar preparado. Né? Aí eu me lembro daqueles homens lá, que a Bíblia nos fala no livro de Atos dos Apóstolos, lembrei-me agora, dos filhos de Seva, né? Que o homem estava endemoniado, e eles chegaram lá e disseram: esconjuro-te pelo Jesus que Paulo prega que tu saias dele. Tinham conhecimento que Jesus tinha poder e sabiam que Paulo era seguidor de Jesus. Sabe o que o demônio falou para eles? Jesus eu sei quem é, e Paulo também, mas vocês quem são? Deu uma surra neles, rasgou a roupa e eles saíram correndo, nus e envergonhados, no meio da rua. Então, irmãos, é uma guerra espiritual. É invisível, mas ela existe. É séria. E aí, irmãos, como se preparar? Um dos pontos fundamentais para qualquer pessoa que vai pregar o evangelho é oração. Oração. Sabe por que, irmãos, que nós temos que orar? Primeiro, irmãos, Jesus, quando esteve na terra, ele orava. Eu pergunto, se Jesus orava, será que eu, Valdir Júnior, comedor de feijão, que vou morrer um dia, e só Deus sabe quando eu vou ressuscitar, não preciso de oração? Jesus orava. Então, irmãos, começa aqui. Qual é a finalidade da oração? Primeira coisa, né? Tem alguns irmãos que não têm tanto tempo de fé. Até recentemente me pediram para escrever um artigo no livro dos jovens, Departamento de Oração Eleito. Acredito que nem todo mundo teve a oportunidade de ler o capítulo, né, que me foi incumbido. E eu aproveitei lá para tecer alguns comentários sobre oração. Porque, irmãos, muitas vezes a gente chega aos lugares e as pessoas acham que orar é simplesmente apresentar uma lista de pedidos diante de Deus, como quem vai ao supermercado e escreve uma lista do que está precisando. E aí chega lá e derrama a lista. Senhor, me dá isso, abençoa o fulano, abençoa a mim, abençoa, 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 e me dá aquilo. Será que oração é só pedir? Porque até algumas, acredito que a maioria das crianças aqui, se a gente chegar na escolinha lá, no grupo de crianças aqui, perguntar o que é orar, muitas crianças vão dar aquela resposta. Aquela resposta é o quê? Falar com Deus. Não é? A resposta pronta.
Orar, o que é orar? É falar com Deus. Maravilha. Eu pergunto, irmãos, quando você conversa com alguém na rua, você anda pedindo para todo mundo que você fala, você já chega se queixando da sua vida, se lamentando, murmurando e pedindo a ele uma lista de coisas? Se você fizer isso, as pessoas vão fugir de você. Sabe por que Deus não foge da gente? Porque Ele é misericordioso e cheio de graça. Mas, irmãos, quando eu converso, olha, oração é falar com Deus. Conversar é um diálogo. Sabe por que diálogo começa com di? Porque as duas pessoas se comunicam uma com a outra, é uma via de mão dupla. Quando você fala, e as pessoas só escutam, isso é um monólogo, porque é só um que fala. Quando você conversa com alguém, é um diálogo, porque as duas pessoas falam uma com a outra. Estabelece ali uma comunicação. Então, oração é falar com Deus. É você falar com Deus e estar aberto para que Ele também fale com você. E sabe qual é a vantagem disso, irmão? É que quanto mais você conversa com alguém, mais você conhece aquela pessoa. Quando você vê uma pessoa pela primeira vez, você não se abre para ela e fala tudo. A menos que você tenha algum transtorno mental, né? Você não vai se abrir para uma pessoa que você não sabe nem quem é. É à medida que o tempo passa, você vai estreitando os laços e você vai começando a se abrir mais para aquela pessoa. Conhecer mais do outro e que o outro vai conhecer mais de você. Aqui tem uma diferença, porque quando a gente se abre para Deus, Deus já conhece tudo. Antes de a gente falar, a palavra que nós vamos falar, ele já sabia antes. Mas, quanto mais nós oramos, mais nós conhecemos a Deus. Então, oração traz uma ideia de intimidade. Aí eu pergunto aos irmãos, Jesus, o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, ele precisava orar para pedir alguma coisa, irmão? Ele é Deus. Todas as coisas subsistem pela palavra do seu poder. Ele é o Verbo encarnado. Mas acontece que Jesus não abriu mão da comunhão com o Pai, de se relacionar com o Pai enquanto esteve na terra. E nisso ele nos dá o exemplo de ter uma vida de oração. Então, por isso Jesus orava. Os discípulos, toda a oportunidade que ele tinha, Jesus orava. Quer ver? Vamos abrir a Bíblia aqui. Mateus capítulo 14, versículo 23. Mateus 14, 23. Jesus multiplica os pães e os peixes. E aí o que é que acontece? Jesus manda os seus discípulos atravessarem o mar. E no versículo 23, despedida a multidão, Jesus subiu ao monte. Para quê? Para orar à parte. E diz para os discípulos, vão atravessem o mar, que eu vou ter que despedir a multidão. Os discípulos saem, Jesus fica só ele e o Pai e vai orar. E aí os irmãos sabem do resto da história, que Jesus desce do monte, pela madrugada, os discípulos lá no meio do mar, o mar revolto, parece que o barco vai afundar, e Jesus, que tinha ficado lá no monte, Jesus diz, interessante, irmãos, olha a falta de dúvida que Jesus tinha. Jesus manda os discípulos atravessarem o mar, que ia se encontrar com eles lá. Cadê o barco que Jesus tinha ficado para ele? Vão, eu me encontro com vocês lá. Porque Jesus já sabia que ele ia andar por cima da água. Então ele ora, depois que ele ora, ele desce e começa a andar por cima da água. E aí o discípulo, naquela confusão, Jesus andando em cima da água, Jesus caminhando, encontra os discípulos, já tinham saído bem antes. E aí eles olham e dizem, é um fantasma. E Jesus diz, não, sou eu, não tenho medo não. Aí os irmãos conhecem a história, né? Que Pedro pede para ir caminhando, e ele vai andando, olhando para Jesus, e começa a ter medo, a duvidar, e aí começa a afundar. Tinha começado bem, mas não conseguiu perseverar.
olhando só para Jesus. Mas não é o assunto de hoje. Só para mostrar Jesus orando. Então Jesus sobe ao monte para orar. Marcos capítulo 1, versículo 35. Só citar alguns trechos aqui. Marcos capítulo 1, versículo 35. Jesus tinha curado a sogra de Pedro, né? E Jesus, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu. Deixou o discípulo lá, saiu. E foi para um lugar deserto e ali orava. Conversando com o Pai. Mantendo a comunhão com o Pai. Saudade muita que um tinha do outro, né? E anelando para voltar para a sua glória. Então, irmãos, Mateus capítulo 26, voltar só um pouquinho. Capítulo 26, versículo 39, 42 e 44. Olha aí, 39, 42 e 44. Capítulo 26, do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo 39, 42 e 44. Olha o 39. Jesus disse, mandou os discípulos ficarem no local, e versículo 39 diz, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 39, Jesus orou a primeira vez. Versículo 42, e indo segunda vez, orou. E versículo 44, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez. Três vezes. Jesus orando aqui, num contexto só. Aí, irmãos, quando eu vejo isso aqui, eu digo, se Jesus orava desse tanto, coitado de mim, que estou orando menos do que isso. Ele que não precisava, orava desse tanto. Imagina a gente, né? Meu Jesus, tem misericórdia de nós. Então, irmãos, Jesus orava. Certo? Quem mais orava? Atos capítulo 4, do versículo 23 ao 31. Atos capítulo 4. Os apóstolos, né? Pedro e João, os irmãos conhecem a história, o paralítico era colocado à porta do templo, foi curado, e aí uma multidão de pessoas se acercou de Pedro e João, e aí o que é que acontece? Eles foram levados, sobrevieram os sacerdotes, os escribas, né? Os guardas lá do templo, e levaram os discípulos, os apóstolos, Pedro e João, para serem interrogados. E eles perguntaram em nome de quem que eles estavam fazendo aquilo, e eles disseram que era no nome de Jesus Cristo. Né? Pedro fala que nem o outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro começa a pregar para os sacerdotes. E aí, eles... Deixa esses homens saírem um pouquinho, vamos conversar aqui. Eles começaram, rapaz... Está difícil, porque toda a cidade sabe o que aconteceu com esse homem. Não dá para a gente esconder. Foi público, notório. O que é que nós podemos fazer? Já sei, vamos usar o poder que nós temos e vamos tentar coagir esses homens a ficarem calados. E chama de volta. Ó, é o seguinte, nós não vamos prender vocês, nós não vamos bater em vocês, nós não vamos matar vocês. Só tem uma coisa, vamos fazer um acordo aqui. A gente não faz nada com vocês e vocês param de falar nesse tal de Jesus. Aí Pedro e João olham para ele e dizem, vocês acham que é melhor obedecer a Deus ou a vocês? Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Somos testemunhas do Senhor Jesus e vocês não podem calar a voz da igreja do Senhor, clamando na terra. E aí, irmãos, saíram da presença daqueles homens e o que eles foram fazer, irmãos?
Eles ameaçaram mais forte ainda, porque eles viram que não ia acontecer, que não ia obedecer, e eles ameaçaram mais fortemente. Eles disseram, saíram de lá. E quando saíram, versículo 23, soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que eles disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, o que é que eles fizeram? Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, o que é isso? Orar. Levantar a voz a Deus. Levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar, tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, porque bramaram a gente e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E começam falando. E aí ele diz o seguinte, versículo 29, agora, Senhor, irmãos, haviam acabado de ameaçar os líderes do movimento cristão. O que é que alguém podia pensar? Vamos orar a Deus para Jesus tirar esses homens do meio. Jesus dá um jeito neles, né? Fazer igual aos discípulos. Senhor, o Senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu e consumir esse povo? Mas não, irmãos. Sabe o que eles fizeram? Eles disseram, Senhor, olha para a ameaça que eles fizeram. E sabe o que o Senhor faz? Enche os teus servos de ousadia. O que é ousadia? Coragem. Para anunciar a tua palavra. Enquanto o Senhor estende as mãos, permitindo que por eles sejam operados curas, sinais, prodígios e maravilhas. Então a oração, irmãos, não foi para que Deus destruísse os seus inimigos, não foi para que Deus fizesse nada contra aqueles homens, foi para que Deus abrisse a porta da palavra e enchesse os discípulos para que eles falassem ainda com mais coragem e serem mais cheios do Espírito Santo, serem mais eficazes na propagação do Evangelho. Foi um milagre que causou isso tudo, pois agora nós vamos orar para que Deus opere muito mais milagres por meio dos seus filhos. E sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe o que aconteceu? Deus respondeu a oração. Olha o último versículo. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Um pequeno terremotozinho, né? E todos foram cheios do Espírito Santo. E o que eles tinham pedido mesmo, hein? Que Deus desse a eles coragem, ousadia. E olha o que diz. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, outra coisa que eu falei aqui, falando de oração. Mais um detalhe. Quando você conversa com alguém, irmãos, você não se apresenta diante da pessoa só para pedir. Né? Você imagina diante de Deus. A oração, irmãos, ela tem que ter uma parte de agradecimento. E essa parte de agradecimento tem que ser até maior, porque nós temos que agradecer a Deus pelo que Ele é. Não só pelo que Ele faz por nós, mas simplesmente pelo que Ele é, pelo fato de Ele ser Deus, pelo fato de Ele ser o Todo-Poderoso, pelo fato de Ele ser cheio de graça, de misericórdia. Independente de qualquer coisa que Ele faça por nós, Ele já merece ser adorado. Então a oração tem uma parte de adoração. Aqui nesta oração, é um dos pontos da Bíblia que fica claro. Eles citam inclusive um versículo do livro de Salmos. E depois eles apresentam um pedido diante de Deus. E eles pedem algo não para se autopromoverem ou para se gloriarem, mas eles pedem algo para o engrandecimento do reino de Deus. É mais um elemento de uma oração eficaz. Não buscar os próprios interesses, mas buscar glorificar a Deus com aquilo que Ele nos der. Então, Deus responde à oração. O motivo da súplica era clara. Não se tratava de pedir a Deus punição para os inimigos da mensagem. Ah, Senhor, tira esse povo do meio para a gente poder pregar. Não. Tem o obstáculo? Senhor, pois nos ajuda a superar esse obstáculo. Ele pode até ficar lá, mas nos ajuda a superar. Quanto maior o obstáculo na vida do crente, mais ele cresce. Porque quanto maior o obstáculo, maior tem que ser o salto que você tem que dar para pular por cima dele. E não se preocupe. Se Deus estiver com você, se você estiver na direção de Deus, Deus vai fazer você superar qualquer obstáculo. Às vezes Ele não tira o obstáculo da frente, mas Ele te dá capacidade para pular por cima e ir para o próximo desafio. Vem o próximo, em nome de Jesus. E Ele vai fazendo você crescer.
À medida que você começa a pular mais alto, significa que sua perna está ficando mais forte. Então é um exercício espiritual. E aqui, irmãos, os discípulos oraram para que Deus desse ousadia e poder para operar esses sinais. E o Senhor respondeu do céu, como nós vimos aqui. Paulo, irmãos, estão os apóstolos, Pedro e João estão aqui orando junto com os irmãos, Deus responde a oração. Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículo 2 até o 4. O que a gente falou aqui de perseverança, né? Olha o que Paulo começa dizendo aqui. Perseverai em oração. Perseverar. O que é perseverar? Ora hoje, ora amanhã, ora depois. Ah, irmão, eu estou cansado. Ora mais. Perseverar em oração, velando nela com ações de graças, que a gente falou aqui. Não é só pedir, agradece ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele fez. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Aí Paulo diz, vocês orem por vocês, orando também juntamente por nós. Para quê? Para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar. Então Paulo está dizendo, ore por vocês, persevere em oração, e ore também para que Deus abra a porta da palavra, irmãos. Muitas vezes você quer pregar em um local e não encontra abertura para fazer. É uma coisa. Você não pode também ser desagradável, chegar para alguém e ficar pregando para alguém sem aquela pessoa querer ouvir, querer obrigar a pessoa a ouvir. Mas o que você pode fazer? Orar para que Deus abra a porta para aquela pessoa ouvir a palavra de Deus por intermédio de você. Muitas vezes, irmãos, não é a hora de pregar, você até quer, mas não encontra abertura, irmãos. E a Bíblia nos diz que a alma farta pisa o favo de mel. Se a pessoa não está com fome, como é que você vai dar comida para quem não está com fome? Mas nós podemos orar para que Deus abra a porta da palavra, às vezes para a gente pregar o evangelho no nosso trabalho. Já passei por experiência de ficar algum tempo dando o meu testemunho e esperando uma oportunidade, e de repente começam os meus amigos a pedir para eu ensinar a Bíblia para eles. E eu olho e digo, oh, maravilha. Aí o que eu fiz? Comecei a comprar livro de devocional, presenteei algum, comprei um livro bem bonito, com uma apresentação bonita, e ele ficou, que coisa linda, Valdir, pronto, para você ler todo dia. Ó. Tem uma para amanhã e uma para tarde, todo dia leia a palavra. E as pessoas, coisa boa é dar esse alimento para quem está com fome, e Jesus abre a porta. Orar para que Deus abra a porta da palavra. Às vezes é um lugar em que não é permitido você pregar o evangelho. Aí você vai orar para que Deus abra a porta. E às vezes Deus lhe dá estratégia para que você consiga, de uma forma diferente, alcançar essas vidas para Jesus. Não pela pregação convencional, pegar uma caixa de som e começar a fazer um culto, não. Deus vai lhe dar, às vezes, estratégia para você evangelizar essa pessoa de uma forma que seja eficaz. E é por isso que a Bíblia diz que aquele que ganha a alma sábio é. Nem todo mundo você vai abordar do mesmo jeito. Nem todo mundo você vai abordar do mesmo jeito. É preciso pedir a Deus. Então, Paulo diz, para que Deus abrisse a porta da palavra, abrisse a ocasião para que a palavra fosse pregada. E Paulo diz, e para mim também, para que Deus me tire aqui da prisão, para que eu possa ter liberdade para me locomover e pregar a palavra. Aqui na prisão eu não estou parado não, né? Paulo, é aquela história, né? Paulo estava na prisão,
mas a palavra de Deus não estava presa. Quem estava preso era Paulo, mas a mão dele estava livre para ele escrever. Se ele não pudesse escrever, alguns trechos nós vemos que ele ditava para alguém que escrevia. Né? Alguns dizem por aí que o livro de Atos dos Apóstolos foi Paulo que ditou para Lucas escrever. Né? Então, irmãos, não para, a obra de Deus não pode parar. Paulo e Silas estavam na prisão, estavam amarrados as mãos e os pés, mas a boca não estava costurada. Eles começaram a orar e cantar louvores. É assim que está escrito lá. Oravam e cantavam louvores e os outros presos escutavam. O que aconteceu? Terremoto. Que abriu a prisão. Então, irmãos, é isso. É orar. Paulo diz, orando para que Deus abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo pelo qual estou preso, para que eu o manifeste como me convém falar. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Paulo diz para os irmãos em Colosso, aos colossenses. Mas, irmãos, Paulo também fala aos irmãos em Tessalônica, né? 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17, os irmãos conhecem, orai sem cessar. Perseverar em oração e orar sem cessar. Para os colossenses ele diz perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Para os irmãos tessalonicenses ele diz orai sem cessar. Ah, irmão, mas será que Paulo orava mesmo? Orava. E aí eu escrevi até que não se trata de uma disciplina espiritual que o próprio apóstolo dos gentios não aplicasse à sua vida. Não é que ele mandasse os irmãos orar, não, vocês oram, orem aí por mim, que eu vou me garantir aqui só com a oração de vocês. Não. A história deles lá em Atos capítulo 16, só para mostrar aqui para os irmãos, né? Atos capítulo 16. Paulo tem uma visão, né, de ir para a Macedônia e pregar o evangelho, e aí ele vai pregar lá em Filipos, que é uma cidade da Macedônia. E aí, Atos capítulo 16, versículo 13, versículo 16 e 25. Atos 16, versículo 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Saíram da cidade para um local reservado, à beira do rio, para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. Eles foram lá e as pessoas começaram a ir atrás deles, para ouvir a palavra, sedentas pela palavra de Deus. Irmãos, agora vamos para o versículo 16. Isso no mesmo capítulo, no mesmo contexto, a missão lá em Filipos. E aconteceu que indo nós a oração de novo. Veio uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E aí ela começou a falar, né? Começou a falar, interessante, irmãos, o dom de discernimento de espírito, viu? Porque a mulher começou a falar, Paulo e Silas andando, e a mulher falando, e era coisa boa. Esses homens que anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Só que Paulo, cheio do Espírito Santo, disse, ei, mas essa não é a voz de Deus, não. Essa não é a voz de Deus. Paulo percebeu qual era o espírito que estava falando pela mulher. E ele virou para a mulher e mandou o espírito sair. E a mulher foi liberta. Estava falando coisa boa. Né? Mas Paulo disse, essa não é a voz do meu Deus. Reconheceu e mandou o espírito sair. E o versículo 25, irmãos. Tá, aí, ó, irmãos, duas vezes Paulo e Silas orando em liberdade. Aí a mulher foi liberta, Paulo e Silas foram presos porque a mulher deixou de dar lucro para os seus senhores com aquele espírito de adivinhação, espírito maligno. E aí, versículo 25, lá na prisão, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam de novo e cantavam hino, perto da meia-noite. Todo dolorido, porque tinha apanhado, o sangue, cheio de coágulo de sangue aqui nas costas, em tudo que era parte do corpo, dolorido, ardendo, com fome,
num local provavelmente frio e úmido, com os pés e as mãos amarrados no tronco, como se fossem criminosos extremamente perigosos. O que eles faziam? Oravam e cantavam louvores. Então, irmãos, Paulo diz aos Tessalonicenses, orai sem cessar, e diz aos Colossenses, perseverar em oração, mas porque antes de ele dizer para eles fazerem isso, ele já fazia. Então, Jesus orava, vemos aqui discípulos orando, Paulo e Silas orando em várias ocasiões. Eu pergunto, será que a gente não precisa orar no dia de hoje? Com tanto exemplo desses homens aí. Nós estamos longe deles, principalmente de Jesus, né? Que é a perfeição, a suprema perfeição. E orava. E a gente tem. Será que não precisa de oração? E aí, irmãos? Um ponto que eu quero falar com os irmãos aqui, para a gente encerrar essa parte da oração, Efésios capítulo 6. Os irmãos vão dizer, pastor, já ouvi tanto Efésios capítulo 6, armadura cristã, o senhor está falando de oração, o que é que tem a ver? Paulo fala sobre a armadura de Deus, fala sobre os componentes da armadura. E depois que ele cita os componentes dessa armadura, no versículo 18, eu vou ler rapidamente aqui para os irmãos a partir do 13. Aí nós vamos fazer menção aqui ao 18 e ao 19. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados no maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Opa, geralmente a gente para aqui, né? Versículo 18. Orando em todo tempo, orai sem cessar, perseverar em oração. E aqui para os Efésios, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança, olha a perseverança de novo, e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Lembra aí a ousadia, lá de Atos? Para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Eu sou embaixador desse Evangelho, aqui em cadeias, preso, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Irmãos, a ênfase aqui não é por acaso. A palavra de Deus, as coisas não estão aqui por acaso. E Paulo, geralmente, quando ele escreve, ele tem muito em mente a sequência das coisas que ele vai escrever. Paulo, ele fala sobre uma batalha espiritual que existe, invisível aos olhos carnais, mas ela existe. E ele diz, olha, nós não temos que lutar contra pessoas de carne e osso, contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, os príncipes das trevas deste século, e ele fala sobre tudo isso. Aí ele diz, e como é que a gente pode fazer? O que é que nos convém fazer, já que essa guerra é espiritual? Revestivos de toda a armadura de Deus. E aí ele fala dos elementos dessa armadura, né? O capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, os lombos cingidos com a verdade, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu pergunto, irmãos, agora vamos trazer para o lado físico, para a gente depois levar essa comparação para o lado espiritual e entender o que Paulo está falando aqui. Irmãos, os irmãos lembram quando Davi chegou diante de Saul para pelejar contra Golias? O que Saul fez? Ofereceu o que a Davi? A armadura dele, a espada, toda a armadura para Davi ir igual um guerreiro. Aí o que é que acontece? Davi veste.
Aí Davi disse, não, eu nunca experimentei isso. O que é que ele faz? Tira a armadura, vai sem ela. Os irmãos perceberam que somente uma armadura para quem não tem preparo para usá-la não resolve o problema? Um soldado, quando ele entra, é alistado no exército, e dependendo de se for para uma divisão de elite, o treinamento é maior ainda, exército, na polícia também. O que é que acontece? Ele recebe um material para ele trabalhar. Para caso ele precise intervir em uma situação real, na vida real, ele usar. Mas ele precisa de quê? De treino. Precisa de preparo. Ele precisa, inclusive, ter um bom preparo físico. Por isso que eles fazem atividade física. Não é por acaso. Tem que correr, fazer abdominal, barra, apoio de frente, tudo que você puder imaginar de coisa. Por quê? Porque ele precisa estar fisicamente preparado. Ele precisa, às vezes pode precisar entrar em uma luta corporal com alguém, precisa correr, subir em alguma coisa. O preparo físico, preparo mental. E o preparo também de habilidade manual, de ter capacidade de manusear aquele material, não é? Sabe quem dá isso ao crente? A oração. A oração, irmãos, é um exercício espiritual, porque quando você ora, você adquire intimidade com Deus, conhece de Deus, e cada vez mais você fica se aperfeiçoando nesse exercício espiritual, e você fica cada vez mais fortalecido. E aí é a comparação com o soldado, que faz aquele exercício para quê? Para ele ficar forte, fisicamente preparado. É o crente que ora. Ele vai se fortalecendo na fé. Ele vai aprendendo como é que funcionam as coisas no reino espiritual. Se você vai lutar no reino espiritual, você precisa entender como ele funciona. E qual é a melhor forma? É ter comunhão com Deus. Porque ele revela a você tudo. O oculto, o escondido. Paulo estava lá guerreando, estava na guerra espiritual. Paulo estava pregando lá em Filipos. Vem um demônio e fala para ele, elogiando Paulo. Paulo, cheio do Espírito Santo, exercitado na oração, na vida espiritual, cheio do Espírito Santo, com o dom de discernir espírito, ele vira e diz, não, essa não é a voz do meu Deus não, pode sair dela. Então, irmãos, é isso. Depois que Paulo cita os componentes da armadura cristã, ele admoesta os crentes a orar. Não é por acaso. Ele faz menção exatamente aqui a essa prática. Por quê? Insere no contexto da batalha espiritual e faz isso após citar os componentes da armadura para o combate. Porque a oração é o exercício espiritual poderoso para que os soldados estejam preparados para a batalha. Perceberam? Não basta ter o melhor armamento do mundo. Se você botar na mão de alguém despreparado, ele não vai ser útil, ele não vai saber usar. Se você não souber usar, não serve. E precisa saber usar e ter força. Porque se você vai empunhar uma espada e você não tem força para empunhar, como é que você vai conseguir? Tem um obstáculo, você tem que subir com arma e mochila e não sei o que mais, não sei quantos quilos de material, pensando num soldado. Como é que ele vai subir o obstáculo? Ele fica lá. E aí o inimigo vai lá e acaba com ele. Porque não está preparado. Não se exercitou para aquele combate. Então, irmãos, o que eu falei aqui, cabe aqui uma ilustração. Os soldados dos exércitos convencionais precisam treinar o corpo em um preparo físico e mental prévio, para suportar a peleja e adquirirem a habilidade de empregar adequadamente suas armas sempre que necessário. De modo semelhante, nós precisamos da oração como exercício para que a armadura cristã esteja pronta e seja adequadamente manejada quando a gente precisar. Outra coisa, irmãos, tem uma palavra aqui que é fundamental. Paulo cita aqui e Jesus também, no versículo 18, que é o seguinte: um soldado bem preparado, bem exercitado, fez todo o preparo, ele agora é da divisão de elite do exército. É o SEAL, né? Lá da Marinha dos Estados Unidos, né? Que é a elite dos fuzileiros navais.
Os caras mais preparados do mundo. E aí o que é que acontece? Ele está preparado fisicamente, mentalmente, e está com uma armadura, o estado da arte em armadura, a melhor que existe atualmente, mas ele está cansado e deu um cochilo. É fácil ou difícil derrotar esse homem super preparado com armamento de última geração? Ele está vulnerável ou não? Cochilou. Versículo 18 nós lemos: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando. Por isso, irmãos, que Jesus nos ensina que a oração tem uma irmã gêmea. Sabia que a oração tem uma irmã gêmea? São duas irmãs, elas andam juntas. Mateus 26, 41. Eu não sabia disso, não. Eu descobri isso hoje à tarde, irmãos, que ela tem uma irmã gêmea, a oração. Preparando a aula aqui para os irmãos, entre uma coisa do trabalho e outra, e me veio esse pensamento. É a irmã gêmea, né? Tem que andar junto as duas, senão não funciona. Jesus diz, olha, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quem cede à tentação, perdeu a batalha. Vigiai e orai. E Jesus, inclusive, manda vigiar primeiro. Vigiai e orai. Oração e vigilância. Então, Jesus nos dá a armadura para nós disputarmos e vencermos a batalha espiritual. Mas, para nós usarmos adequadamente essa armadura, precisamos estar preparados. Preparados e com habilidade para usar a armadura da forma correta na hora certa. E isso nós adquirimos essa habilidade, no meio do exercício espiritual, estamos preparados por meio da vida de oração. Orar sem cessar, perseverar em oração. Mas, além de nós estarmos preparados e com a armadura, nós precisamos vigiar. Jesus disse, sede prudentes como a serpente. Comentei inclusive isso hoje para minha esposa em uma situação que aconteceu com ela. Disse, Jesus diz para nós sermos prudentes como as serpentes. Não podemos ser somente simples como as pombas, mas prudentes também como as serpentes, porque a gente não sabe quem está em nosso redor. É vigiando. A serpente ela fica lá pronta para dar o bote. Se ela se sentir acuada, ela vai atacar. Ela não está lá para brincadeira. Então, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aí ele diz, na verdade o espírito está pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você pode até espiritualmente estar preparado, mas às vezes você baixa a guarda, para de vigiar. E aí o preparo não é suficiente para você vencer, porque você cochilou. Certo, irmãos? Então, duas irmãs gêmeas. Oração e a vigilância. E aí, irmãos, o que a gente quer quando a gente vai pregar o evangelho, quando a gente vai evangelizar? Nós queremos o quê? Que o reino de Deus cresça aqui na terra. O objetivo não é esse? Ganhar almas, fazer discípulos, o reino de Deus crescer. E para o reino de Deus crescer, irmãos, existe alguns ingredientes necessários. O termo que eu separei aqui. Atos capítulo 2, versículo 42. Estamos encerrando essa parte aqui. A outra é mais rápida. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo
42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Isso é um crescimento orgânico. Não é o que falam por aí de pegar os crentes de outras igrejas e pescar no aquário dos outros. Isso aí não traz crescimento para o reino de Deus. Você está só saindo de um canto para o outro. Né? Pelo contrário, pode causar contenda, divisão e às vezes atrapalhar. Então crescimento orgânico da obra do Senhor é oração associada à comunhão e o ensino da palavra. Se eu pudesse tirar 3 coisas desses versículos todos que nós lemos: oração, comunhão entre os irmãos e ensino da palavra. Por isso que é a doutrina dos apóstolos. Doutrina é ensino. Né? Então, oração, comunhão e ensino da palavra são coisas fundamentais. Orar, perseverar em oração, manter a comunhão com os irmãos e ensinar a palavra para fazer discípulos e para evitar que o mal se infiltre no meio do rebanho do Senhor. Amém, irmãos? Constante vida de oração. E o último tópico aqui, irmãos, é mais curto, que é organização de eventos públicos, né, irmãos? É uma coisa mais prática, vamos dizer assim. Por quê, irmãos? Quando você vai organizar um evento público, é diferente de fazer um evento dentro da igreja. Totalmente diferente. Tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. E aí, irmãos, eu queria começar dizendo para os irmãos que existe uma previsão legal para a gente poder fazer evento público. Né? A Constituição do Brasil, trouxe aqui o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 16, diz assim, o que diz a Constituição? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização. Então, existe liberdade de se reunir de forma pacífica, sem arma, em local aberto ao público, sem precisar de autorização. Você não precisa pedir autorização de ninguém. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Então, tem que ser uma coisa organizada. Se você marcou uma reunião para um local, mas já tem, anteriormente alguém já marcou, escolha outro horário, vá para outro lugar. Né? Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, você não precisa pedir autorização. Você precisa avisar a autoridade competente que vai precisar fazer um evento naquele local, um local aberto ao público, que o evento é pacífico, né? E está garantido o direito de reunião, né? Pela lei maior do país, pela Constituição. Aí, irmãos, tem alguns detalhes aqui. Avisar a autoridade competente. Tem gente que às vezes organiza um evento, vai fazer um culto campal. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Aí bota as cadeiras no meio da rua. E se alguém atropelar os irmãos? Ah, mas Deus guarda. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Deus guarda quando você faz as coisas de forma inocentemente. Agora você sabe, eu já vi, às vezes eu passo e olho, meu Jesus amado. Está o povo com as cadeiras no meio da rua. Se precisa fechar a rua, avisa o órgão de trânsito que eles vão bloquear a rua e faz um evento direitinho. E aí ninguém sai machucado. Então, a questão da organização. Né? Vai fazer um evento, se vai pegar um pedaço da rua, vai atrapalhar o trânsito, tem que avisar, está aqui. A Constituição garante o direito de reunião, mas você precisa avisar a autoridade competente. Né? E não pode expor ninguém a um risco. Já pensou? Acontece. Já vi de cada coisa, irmão, você nem imagina. E aí, irmãos, a programação deve ser adequada ao local. Né? Os louvores também. Você está na rua.
Qual é o louvor que você tem que cantar? Você vai cantar um louvor que ofenda a crença de alguém? Primeiro que não é nem para você cantar, porque eu chamo isso de baixaria espiritual, né? Você fazer um louvor, isso não é adoração a Deus. Você fazer compor uma música ofendendo a crença de outra pessoa. O nome disso é baixaria espiritual, né? Então, não combina com a gente. Mas tem que ter cuidado, porque eu já vi, aconteceu o caso, né? O pastor até relata aqui o caso, né, do irmão que começou a cantar um hino lá, ofendendo o povo, e quando viu era a pedra, foi se esconder debaixo da mesa, né? Com medo de levar uma pedrada. Então, tem que selecionar o hino. Por quê, irmão? Porque você não está lá para insultar ninguém. Quando você insulta a fé de alguém, você fecha a porta do evangelho. Aquela pessoa vai ficar com raiva. E quando alguém está com raiva, irmãos, ela não vai escutar você. Você pode chegar com o melhor argumento, mas se a pessoa estiver com raiva, ela não vai ouvir. Não é? Então, não ofender a fé de ninguém. Louvores que exaltem a Cristo. Nosso objetivo não é ganhar pessoas para Jesus, é mostrar quem é Jesus. Mostrar como a nossa vida é com Jesus. Mostrar por que nós somos felizes. Então, exaltando o Senhor, saber escolher os louvores adequadamente é fundamental. Outra coisa aqui, irmãos, é respeitar horários, né? Você vai fazer um culto no meio da rua e aí se empolga e começa passando muito do horário. Ou você está fazendo um culto perto de, sei lá, de um hospital. E aí, de noite, você está lá fazendo barulho. Então, tudo isso a gente tem que verificar. O ambiente ao nosso redor. Né? Outra coisa. Pregação. Você não vai trazer um sermão de 1h30 de pregação na rua. A pregação, irmãos, tem que ser concisa, ela tem que falar muito em poucas palavras. Quanto mais rápido você for, mais os seus ouvintes vão prestar atenção. Sabe por quê? A gente tem que se lembrar de que dentro do templo aqui, irmãos, as distrações são poucas e tem gente que ainda não presta atenção ao culto. A gente passa ali e vê um bocado de menino com o celular jogando. Às vezes até adulto também. Distraído, pensando no jantar, o que vai comer, no almoço de amanhã, na conta que tem para pagar. Eita, Jesus. Nem lembre, né? Então, irmãos, isso dentro do templo, que é um ambiente fechado, mais controlado. Imagina no meio da rua, que passa um carro, passa aquilo, ouve um barulho, alguém dá um grito. Aí, irmãos, o que é que acontece? Você tem que falar o máximo possível com o mínimo de palavras possível. Explicar bem, ser bem didático no que você está falando. Porque as pessoas que estão lá, elas não têm o conhecimento da Bíblia. Aí vai pregar, aí o irmão vai pregar. Aí começa a usar o jargão é um conjunto de palavras que um grupo de pessoas usa, né? Que usa na igreja, né? Aí usa termos que o ouvinte não vai entender, ou às vezes entende mal. Um vaso, ele sabe o que é vaso? Ele sabe, na cabeça dele, vaso é uma vasilha. Então você tem que usar palavras que aquelas pessoas elas não estão acostumadas com o nosso linguajar. Estou só dando um exemplo, mas tem várias outras palavras. Né? Então, usar palavras que os ouvintes vão entender. Se você começar a falar o linguajar próprio que você fala no meio dos crentes, muitas vezes eles não vão entender. E nosso objetivo não é ganhar a pessoa para Jesus. Como é que ela vai ganhar se ela não entender o que está ouvindo? Pronto, está aí. Buscar Deus. Né? Imagina algumas outras expressões que o pessoal fala às vezes no meio da rua. Ou então, está pregando, começa falando em línguas estranhas, no microfone. E as pessoas começam a zombar. Né? Você está pregando, se alegrou falando em estranho, afasta o microfone. Não precisa disso. É porque as pessoas escutam e começam a zombar dos crentes. Então, a gente tem que mostrar a eles
quem é Jesus. O objetivo é mostrar quem é Jesus, o que Jesus faz, o que Jesus fez na nossa vida. E é por isso que nós somos gratos a Ele, porque Ele é tudo para nós. E a pessoa tem que entender isso, a mensagem que tem que ficar é essa. Né? Então, não fazer raiva a quem está ouvindo lá do outro lado, falar o máximo possível, com o mínimo possível de palavras. E, em resumo, irmão, ser educado. Ser educado. Né? Usar algo que todo mundo acha que tem, mas, na verdade, nem todo mundo tem, que é o chamado bom senso. Né? Você não vai fazer barulho no pé de alguém que está precisando de descanso. Você não vai xingar alguém para depois querer que a pessoa escute o que você vai falar. Isso não acontece. Né? Então, é isso. Falar de Jesus. Jesus é o motivo de nós estarmos aqui. Jesus morreu por nós. E há uma palavra evangelística. Também você não vai trazer uma palavra como se fosse uma doutrina, ensinando para crente. Não, a palavra é evangelística. Jesus salvar. Também você não vai chegar lá e xingar todo mundo, né? Vem aqui, né? Um dia desse eu estava lá no culto campal, e aí o pessoal, vem aqui, as prostitutas, vem não sei o que, o pessoal não vai não. Aí disse, ninguém vai aceitar Jesus. Né? Vem aqui as prostitutas, os drogados, não sei o que. Aí se a pessoa não for nenhuma daquelas ali, ela não pode aceitar Jesus, não? Né? Aí você xinga a pessoa, e aí, e se a pessoa não for nenhuma daquelas categorias lá? Será que ela não precisa de Jesus? Precisa. Cornélio precisou de Jesus. Cornélio dava esmola, tinha uma vida decente, orava, buscava a Deus, orava mais do que muito crente, jejuava, mas não tinha Jesus. Faltava alguma coisa. Então, irmão, não tem essa. Não é só quem tem a vida mais desmantelada que você pode imaginar, não. Até quem é bonzinho, colocar aqui entre aspas, esse bonzinho, vou repetir aqui uma frase que eu costumo dizer, ninguém é tão ruim que a graça do Senhor não possa alcançar. E ninguém é tão bom que não precise dessa graça. É para todos. Então, Jesus é para todos. É falar de Jesus, o centro de tudo, dos louvores, da pregação, tem que ser Jesus. Ser educado, organizar as coisas lá, não colocar ninguém em perigo, né? Não botar o som também no volume alto demais para incomodar o povo, né? Ser educado, não ser desagradável, porque se você fizer raiva, a pessoa fecha o ouvido e não vai querer saber e vai ficar com raiva dos crentes. Amém, irmãos? Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.